Olá, entre leitores, você está no Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Quer entender porque você está exausta, cansada, sem energia para nada, com aquela vontade de sumir, desaparecer, sem deixar rastro nenhum, sem levar celular, ir para um lugar sem internet? Então fica comigo porque esse livro te dá a resposta. Byung-Chul Han, logo no início do livro, já começa lembrando que a humanidade sempre foi arrasada por doenças, que ele vai chamar de doenças fundamentais. Ele vai dizer que houve uma época das doenças bacteriológicas, provocadas por bactéria, houve outra época de epidemias provocadas por vírus, também existe a época das doenças neurais. Então, na época das doenças provocadas por bactérias, quem nunca ouviu falar da famosa peste negra que assolou a Europa no século XIV, ou a hanseníase, né, a antiga lepra, ou até mesmo a tuberculose, que matou muita gente. E os vírus também levaram muitas vidas. Podemos exemplificar as doenças virais com a gripe espanhola, que aconteceu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, e também a varíola, que devastou o Brasil com uma epidemia em 1908, e também tivemos uma epidemia de AIDS por causa do HIV na década de 1980. Mas no século XXI, o problema agora mesmo são as doenças neurais, aquelas que vão mexer com a nossa mente. É por isso que nós estamos vendo uma onda de casos de depressão, de ansiedade, TDAH, burnout. E quem está lucrando com isso? As farmácias, né? Porque nós somos movidos à base de remédio hoje em dia. Mas afinal de contas, por que a sociedade está sendo assolada por essas doenças neurais, doenças da mente? Byung-Chul Han vai dizer que é por causa do excesso de positividade. Ver demais o lado bom das coisas nem sempre é tão bom assim. É mesmo, é? O que seria então essa positividade para Byung-Chul Han? Seria exatamente a negação de emoções negativas. Então, a dor, o luto, a frustração, a tristeza, a angústia. Hoje em dia vemos na internet esse discurso de coaches motivacionais e coaches de finanças que você não deve perder o seu tempo reclamando da vida, reclamando dos problemas, que você tem que mudar o seu mindset, que você tem que pensar no modo da abundância e não da escassez, que você tem que pensar fora da caixa e reinventar a roda. Mas, de acordo com Byung-Chul Han, é isso que está te adoecendo. Muito piado! Porque você está sentindo angústia, está sentindo dor, está sentindo sofrimento, só que você nega essas sensações e aí você finge para si mesmo que você não tem essas emoções negativas. Então você nega o que você está sentindo. E é claro que o seu cérebro, uma hora, começa a dar pane. E por que você finge que está tudo bem, que está dando tudo certo, mesmo quando a sua vida está uma bosta? Porque gente triste não produz. E nós estamos vivendo numa época em que temos que ser constantemente produtivos. Tudo agora virou meta, planejamento, com prazos. Então isso tudo é uma violência com o seu corpo, uma violência com a sua mente. Você está se violentando e você não percebe. E é por isso que você está com ansiedade, com depressão, com burnout. Então a positividade significa que você está disponível para fazer. E ela se torna tóxica quando você está sempre disponível para fazer. Hoje em dia, há pessoas que esperam que você esteja disponível para o trabalho 24 horas por dia, principalmente depois que inventaram os grupos de WhatsApp do trabalho, e você recebe mensagens 11 horas da noite num sábado. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Se a positividade é estar disponível para fazer, permanecer ativo constantemente, a negatividade seria parar, descansar, dizer não. Não. Mas nós vivemos numa época na qual nós temos que dizer sim para tudo, temos que estar disponíveis para tudo. Então temos que estar disponíveis para ajudar um conhecido, para fazer aquele relatório, para substituir alguém no trabalho, para ir aquele passeio chato que você não queria ir, mas você vai mesmo assim. Você diz sim em vez de dizer não. Então, se a positividade é dizer sim para tudo, é estar disponível para tudo, você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É aí que vem a ideia do
multitasking ou multitarefas. E hoje em dia há pessoas que se sentem o máximo fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas na verdade você não faz ideia de como você está sobrecarregando o seu cérebro. E no fim das contas você pode até fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas elas estão sendo bem feitas? Nosso cérebro não dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, há pessoas que acham que são muito evoluídas porque conseguem fazer 300 coisas ao mesmo tempo, mas o autor vai dizer que não, que na verdade isso é um retrocesso ao estágio do selvagem. Então, são os animais selvagens que precisam sobreviver, que precisam ter uma atenção dispersa, né, ser multitarefas, para não morrer e não ser a presa do outro animal. A nossa evolução seria exatamente a nossa capacidade de se concentrar em uma coisa só. Agora, hoje em dia, quem é que dá conta de ficar 5 minutos prestando atenção em uma coisa só? Provavelmente há pessoas que estão vendo o meu vídeo, mas conversando com outra pessoa, assistindo televisão. As pessoas não conseguem parar e se concentrar em uma coisa só, elas acham que estão perdendo tempo. Então, o autor vem dizer que isso gera a hiperatenção, que é algo negativo, porque é uma atenção dispersa. E o ideal seria o foco, a concentração em uma coisa só. Então, nós estamos completamente adoecidos e muitas vezes recorremos à medicação. Estamos todos dopados, né? Que é o autor vem dizer que nós estamos em estado de doping. Escuta só alguns trechinhos que eu separei do livro. O homem como um todo se transforma numa máquina de desempenho que pode funcionar livre de perturbações e maximizar o seu desempenho quando se encontra no estado de doping, ou seja, quando estamos altamente medicados. Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. E aí, quando eu falei do ser multitarefas, a pessoa se acha o máximo, né? Que dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e o autor vem dizendo: trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para a sobrevivência na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que ao comer ele próprio não acabe comido, ao mesmo tempo tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo. Ou seja, a evolução, na verdade, é o foco, é ser capaz de se concentrar em uma atividade por vez e não fazer várias coisas ao mesmo tempo. E afinal de contas, por que estamos dizendo sim para tudo? Por que estamos deixando a positividade ser tóxica em nós? Para atender às demandas da sociedade atual. Por que isso? Byung-Chul Han vem separando a sociedade em dois grupos. Byung-Chul Han diz que houve uma transformação da sociedade do século XX para a sociedade do século XXI. A sociedade do século XX é considerada a sociedade disciplinar, com a presença do sujeito da obediência. Já no século XXI, a sociedade da obediência vai ser substituída pela sociedade do desempenho. Então agora, o indivíduo não é mais sujeito da obediência, é sujeito de desempenho, é sujeito de produção. É um sujeito ativo. Então, qual era a diferença? No século XX, prevalecia a ideia do não, de muitas coisas serem proibidas ao indivíduo. Então, era o não pode, não deve. Não! Basta lembrar dos regimes totalitários e das ditaduras que se espalharam por vários países durante o século XX, né? Agora, no século XXI, prevalece a ideia do você pode, você consegue. Se eu conseguir chegar a 1 milhão antes dos 30 anos, você também consegue. Se eu atingir minha independência financeira antes dos 40 anos, você também consegue. Quem nunca viu esse tipo de discurso aí na internet?
Só que isso gera uma pressão, a pressão de que você tem que dar certo, a pressão de que tudo está nas suas mãos, a pressão de que se der errado a culpa é sua. Então passamos a viver numa espécie de imperativo do desempenho. Então a potência positiva seria a potência do fazer constantemente, é do excesso. Já a potência negativa seria não fazer, o parar, o desligar-se. Então nós vivemos numa época em que você tem que dar certo. Isso é muita pressão. O que a sociedade do desempenho está criando? A autoexploração. Como você se sente pressionado a ter sucesso, a ser bem-sucedido, a dar certo, então você mesmo se explora, você mesmo arruma trabalho para si. Então, se antes você precisava de um chefe para te explorar, agora você não precisa. Você é empreendedor, é dono do seu próprio negócio, então você mesmo se explora, porque você é o seu chefe e o seu funcionário. Você é o explorador e, ao mesmo tempo, o explorado. Ou seja, estamos explorando a nós mesmos. Que merda, hein? Então, eu separei alguns trechos aqui para exemplificar tudo isso que eu falei. A sociedade do século XXI não é a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. Ou seja, você vale pelo que você produz. Se você não está produzindo nada na sociedade, você não tem serventia. É por isso que muitas pessoas têm medo de se aposentar, porque, de certa forma, elas vão deixar de ser produtivas para a sociedade. Inclusive, foi lançado um filme ótimo no ano passado, chamado O Último Azul, um filme brasileiro, está disponível na Netflix, pelo menos no momento em que estou gravando esse vídeo. E mostra exatamente como os idosos, quando atingem a aposentadoria, são completamente descartados pela sociedade. E aí eles começam a ser retirados do convívio social para não atrapalharem a geração ativa, a geração que está produzindo. É um ótimo filme, recomendo muito. E a Netflix nem me pagou para falar isso. Mas, dona Netflix, se você quiser mais umas publis, eu faço, viu? Aqui um trecho em que o autor fala sobre a autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Então você acha que não tem ninguém te explorando, mas na verdade você mesmo já está se explorando. Qual foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava e que você teve que fazer? Trabalhar. E aí, é claro que nós sabemos que nós temos sim obrigações e responsabilidades a cumprir. Também não dá para ficar deitado no sofá o dia inteiro vendo Netflix, né? Infelizmente. O problema, então, é esse imperativo do você ter que ser produtivo. Então o autor diz o seguinte: o que torna doente na realidade não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho, como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. E tem muita gente que fala, eu sou workaholic, e tem que ser em inglês, né, para ficar mais chique. É uma pessoa viciada em trabalho, eu não consigo parar de trabalhar, eu preciso produzir. Criatura significa que você não é livre, é vício, e se é vício, é algo negativo, é um problema. Então, como você passa a se autoexplorar, você está concorrendo consigo mesma. Então, você tem que vencer a si mesma. Você está exausta, mas você tem que vencer a sua exaustão, produzindo cada vez mais. E aí, olha só o que o autor diz. E visto que, em última instância, está concorrendo consigo mesmo, procura superar a si mesmo até sucumbir. Sofre um colapso psíquico que se chama burnout ou esgotamento. O sujeito do desempenho se realiza na morte. Realizar-se e autodestruir-se aqui coincidem. Você se realizar, você dar conta de tudo e você se destruir são a mesma coisa aqui. Então vejam que o autor vem tirar a venda dos nossos olhos e é com chicotada mesmo, né? Não é passando a mão na cabeça, não.
Aí o autor reforça: o sujeito de desempenho concorre consigo mesmo e, sob uma coação destrutiva, se vê forçado a superar constantemente a si próprio. O que significa que nós nunca nos sentimos satisfeitos. Então, isso só vai alimentar mesmo o nosso vazio, aquela angústia. Mas aí Byung-Chul Han vem, tira a venda dos nossos olhos e fica por isso mesmo? Não. Ele apresenta uma solução. Mas será que as pessoas conseguem colocar em prática? Com a escala 6/1, acho bem difícil, viu? Qual é a solução, então, para salvar esse sujeito de desempenho que está agonizando de tanta positividade? A resposta é desenvolvermos a atenção profunda, a visão contemplativa. Poético, né? Mas o que isso significa? Vivenciarmos o tédio. Precisamos ter momentos de tédio, no sentido de não fazer nada. Tirar o dia para fazer nada. Eu queria ter mais tempo para viajar, para fazer nada. Eu adoro fazer nada. Já ouviu falar de fazer nada? O autor vem dizer que o tédio é um descanso espiritual. Inclusive, ele cita Nietzsche, que já falava da visão contemplativa, que é extremamente necessária para a nossa sanidade. Quando é que vamos desenvolver essa atenção profunda, essa visão contemplativa? Quando passarmos a ver, a realmente ver as coisas, ver o mundo e ver a nós mesmos. Então, Byung-Chul Han fala que no momento a nossa atenção é dispersa, porque nós pulamos de uma atividade para outra, ou seja, não temos foco nenhum, né? E aí precisamos desenvolver a atenção profunda a partir do tédio. O autor diz o seguinte: sem esse recolhimento contemplativo, o olhar perambula inquieto de lá para cá e não traz nada a se manifestar. E aí mais abaixo ele continua: assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo, a visão contemplativa, ou seja, a pausa, que é quando você realmente vê as coisas, quando você realmente vê o mundo. Porque muitas vezes olhamos, mas não enxergamos. E eu sou professora, eu sei bem disso, que eu escrevo no quadro de um jeito, meus alunos copiam no caderno de outro. Então eles olham para o quadro, eles olham, mas não enxergam. Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Eu tô cego! Então agora vamos fazer o nosso mapa mental para sintetizar as ideias apresentadas aqui. No vídeo de hoje eu fiz uma apresentação do livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, publicado inicialmente em 2010. O autor faz uma apresentação do motivo pelo qual estamos todos exaustos. A explicação vem a partir de dois eixos: a ideia de positividade tóxica e de sociedade do desempenho. O autor começa dizendo que a sociedade do século XXI é marcada por doenças neurais, ou seja, doenças que vão afetar a nossa mente. Isso acontece por causa do excesso de positividade. As doenças mais comuns são TDAH, depressão, ansiedade e burnout. Isso porque atualmente temos que ser 100% produtivos, que sejamos multitarefas, que façamos várias coisas ao mesmo tempo, mas isso só gera a atenção dispersa em nós, o que é um grave problema. A sociedade do século XXI gerou o sujeito de produção, que é aquele que passa a se autoexplorar constantemente e que se sobrecarrega de tanto trabalho. De acordo com Byung-Chul Han, a solução para isso seria desenvolvermos a atenção profunda. E para isso precisamos aprender a realmente ver as coisas. Para isso seria necessário aprendermos a vivenciar o tédio. Esse momento de tédio, o autor vai chamar de descanso espiritual. Agora é sua vez, faça o seu mapa mental, posta nos stories do Instagram e marca o perfil Entre Resumos e Resenhas. Até o próximo vídeo.